Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direct trazendo novidades, né? O que vocês acharam desse vídeo? Incrível, né? Mas olha, eu tenho uma coisa muito importante para falar aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Uma nova ferramenta que está revolucionando o mercado. Isso mesmo, você vai conhecer agora a Tix Captain. Olha aí o vídeo.